Olá pessoal, graça e paz. A paz. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso estudo devocional. Vamos hoje fechar o segundo livro de Reis, né? Sim. Capítulo 22 ao 25. E esse último livro, nessa última porção, ele é uma das fases mais intensas da história de Judá. Aqui nós vamos ver um contraste poderoso entre o avivamento e o juízo. Arrependimento, o endurecimento, né, de Deus, né, com toda a reforma, a destruição. Esses capítulos vão nos mostrar uma nação pode manter a aparência religiosa por um tempo, mas quando abandona princípios espirituais, continuamente as consequências elas vão chegar em algum momento e chegaram. Sim. Né? Então a gente vai ter de fato essa transição, né? É quando de fato a Babilônia, a tão temida Babilônia, chega, né? E você vê que isso tudo é por mando de Deus. Quando a gente entende que esse juízo, né, esses momentos difíceis só chegam com a permissão de Deus por conta de todas as faltas que nós temos com Ele, a gente começa a entender que, cara, se eu tivesse andado debaixo da palavra do Senhor, nada disso teria acontecido. Sim. Né? Então fica aquela reflexão. Obedecer é melhor Que sacrificar. Então vamos dar início. Vamos lá. 1. O livro da lei foi reencontrado dentro do templo. Sim. Uma das curiosidades mais impactantes é que o livro da lei estava perdido dentro do próprio templo. Que loucura. Isso revela um princípio espiritual muito sério. É possível existir estrutura religiosa sem presença da palavra. Nossa, quase é uma loucura isso aqui, gente. O povo ainda possuía sacerdotes, sacrifícios e templo, mas a essência havia sido abandonada. O problema de Judá não começou na destruição de Jerusalém. Começou quando a palavra deixou de ser central. E eu vejo... Isso fala muito conosco hoje em dia, porque nós vemos tantas igrejas que os pastores, o pregador, ele prega com a Bíblia fechada. E isso é uma forma de comunicar que ele não está acessando a palavra. Eu vejo muitos pregadores, pastores sérios falando: meu amigo, se você não está usando a palavra como base da tua pregação, é como se Deus não estivesse ali, porque se Deus é a palavra e a palavra é Deus, e se você não está usando a palavra para pregar, cadê a presença? Aqui, né? Entendeu? O que você está acessando? Verdade. Isso é muito doido. A chave aqui é: quando a Bíblia perde espaço, a decadência espiritual começa silenciosamente. Exatamente. Muitas vezes as pessoas abandonam a palavra antes de abandonarem a igreja. E aí, como a gente está vendo por aí, né? Muita pregação coach, né? Muita. Assim, muita coisa que tá vindo da... Não, e assim, até as teorias coaches são retiradas da palavra. Só que são fragmentos. E aí, todo texto fora de contexto gera pretexto. E aí vira conveniência, né? Exatamente. A gente usa só o que é melhor pra gente, o que... E aí começa a bagunça. 2. Josias se quebrou diante da palavra. Quando o rei Josias ouvia a lei, ele rasgou as vestes, porque ele de fato teve um contato e viu que estava tudo errado. Na cultura hebraica, isso simboliza dor profunda, arrependimento e humilhação. Curiosamente, Josias não endureceu o coração ao perceber o pecado nacional. Ele não tentou justificar o passado, nem minimizar o erro. Eu vejo assim, cara, finalmente vai se consertar. Sim. Né?
Curiosamente, Josias não endureceu o coração ao perceber o pecado nacional, né? E aí, seguindo aqui, o verdadeiro avivamento começa quando alguém treme diante da palavra. Hoje, muitos querem experiências espirituais sem um confronto, mas Deus transforma pessoas que aceitam a correção. Isso aqui é muito poderoso. Sim. 3. A profetisa Hulda mostra que Deus usa quem Ele quer. Um detalhe pouco pregado. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Isso é extremamente significativo, porque existiam sacerdotes, existiam escribas, existiam homens influentes, mas Deus escolheu falar por meio de uma mulher. Hulda é uma das poucas profetisas citadas com autoridade nacional em Judá. Deus não procura apenas posição, procura sensibilidade espiritual. Quem ouve Deus com pureza pode se tornar voz profética, mesmo sem destaque humano. Eu particularmente nunca tinha ouvido nem falar nessa profetisa. Então você vê que é mais uma mulher de destaque, né? Ela aparece, né, num fragmento bem pequenininho, sim, mas extremamente usada pelo nosso Senhor, né? Então é até mais uma personagem para a gente trazer, né, no nosso quadro. Sim, coadjuvante, né? Muito interessante, realmente. 4. Josias fez a maior reforma espiritual de Judá. Josias remove altares pagãos, prostituição cultural, sacerdotes idólatras, adoração ao sol, imagens de esculturas. Ele literalmente desmonta a idolatria nacional, né, que sempre foi para mim uma loucura. Chegou daquele respiro assim, ó. A curiosidade, muitos desses altares estavam dentro ou ao redor do templo. Cara, isso para mim chega a ser inconcebível. Ri de nervoso, né? Ri de nervoso. Isso mostra como o pecado se infiltra gradualmente. Não existe avivamento sem limpeza espiritual. Há coisas que não podem apenas ser administradas, precisam ser destruídas. Na raiz. E é isso aí. E a gente vê muito essa movimentação de Deus, né? Sim. Tirar ali pela raiz, porque senão, gente... Antes da construção, né? Tem que haver o quê? O quebra-quebra, a reforma. Né? A gente tá até vendo um vídeo no Instagram daquela menina, né? Que se comunica muito com isso. Né? Fala muito porque não adianta. Quebre as paredes que tem que ser quebradas para gerar novos acessos. Né? Você vê, por exemplo, o que me saltou muita atenção naquele vídeo, janelas escondidas por trás do reboco, porque isso mostra a história daquela casa. E ele fala muito sobre isso. Né? As portas antigas, né, que estavam concretadas, são os antigos acessos que hoje não dão acessos mais, para que venha o novo reboco, nova massa, nova tinta, e dali para frente continue a história. Sim. Né? Olha como é que pequenas coisas falam conosco diariamente. E né? é sobre coisas que, né, como a gente já falou, velhos hábitos, as renúncias que a gente tem que fazer, coisas que tem que ser cortadas na raiz. Sim. Não adianta tentar administrar, você tem que cortar e ponto final. 5. O altar de Betel foi destruído após uma profecia de mais de 300 anos. Séculos antes, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13, um profeta havia declarado que um rei chamado Josias destruiria aquele altar. Caraca! Nossa! Vou até voltar nisso. Tanta coisa, né? É muita informação, a gente às vezes não consegue mandar. Agora a profecia se cumpre exatamente. Josias foi citado pelo nome de cerca de 300 anos antes de nascer. O tempo nunca enfraquece uma palavra liberada por Deus. Mesmo que pareça demorado, aquilo que Deus determinou encontrará cumprimento. Cara, isso é muito incrível. Então, é aquela velha passagem que a gente sempre cita.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele lançou uma palavra, a palavra será cumprida. Sim. Is fini. 6. O povo participava da Páscoa, mas o juízo já havia sido decretado. Josias restaurou a celebração da Páscoa como não acontecia há gerações. Há gerações. Porém, mesmo com a reforma, Deus declara que Judá ainda seria julgada por causa dos pecados acumulados, principalmente os de Manassés, que fez muita cagada. Só um parênteses meu, tá? Existem consequências coletivas produzidas por anos de rebeldia. Isso mostra algo profundo. Um mover espiritual superficial não apaga automaticamente décadas de corrupção moral. Minha gente. Então, Juízo chega. Estava tentando ali consertar, tentando ali dar fazer o que ele podia para mais. Não, mas ele conseguiu que Deus, a palavra diz que Deus ia ser benevolente com Josias, tanto que o juízo só viria após a morte dele. Sim, mas não deixou de vir, né? Exatamente. Ele não conseguiu interromper, nem abrandar o juízo, assim, de uma maneira geral, né? Sim. 7. Manassés deixou uma herança espiritual destrutiva. Mesmo após a reforma de Josias, Deus cita os pecados de Manassés como causa do juízo. Manassés governou por mais de 50 anos. Sua influência foi longa e profunda. Ele normalizou idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue inocente e paganismo. Ou seja, lideranças deixam atmosferas espirituais. Um líder pode levantar uma geração inteira para Deus ou corromper uma geração inteira. O reinado de Manassés foi o mais longo, 55 anos, né? E isso foi falado no outro estudo. O reinado, a liderança mais duradoura não quer dizer que tenha a permissão, a aprovação de Deus, né? Só que tudo aquilo que ele fez ficou como um legado para todo o reino, porque ele era o líder ali maior natural. E aí o povo pagou depois com a chegada da Babilônia. 8. Nabucodonosor não foi apenas um invasor, foi instrumento de juízo. O rei Nabucodonosor aparece como dominador de Judá, mas espiritualmente o texto mostra algo importante. Foi o que eu falei lá no início. Deus permitiu a Babilônia como disciplina contra Judá. É tipo quando você deixa o filho levar um choque que enfiou o dedo na tomada. Depois de tanto avisar, e aí é o aprendizado maior, né? Agora você vai ter que aprender. Não foi pelo amor, vai pela dor. Quando o povo rejeita constantemente a voz profética, Deus permite processos dolorosos para produzir quebrantamento. Nem toda crise é a ausência de Deus. Às vezes a crise é justamente Deus tentando despertar alguém. Cara, isso é muito... Sim. 9. A queda de Jerusalém representa o colapso espiritual de Judá. Jerusalém é cercada, o templo é queimado, os muros são destruídos, o povo é levado cativo. E aí uma curiosidade histórica é que o templo construído por Salomão foi destruído pela Babilônia após cerca de 400 anos de existência. Toda estrutura sem fidelidade espiritual eventualmente entra em colapso. Judá confiava na cidade santa, no templo, na tradição, mas negligenciava a obediência. E aí tudo isso vira apenas adereços, né?
É só uma estrutura vazia. E aí, quando chega, a palavra ela ressalta muito uma coisa que chamou minha atenção, que a Babilônia fez questão de destruir as muralhas. E as muralhas, elas eram proteção, né? Sim. É como se assim, eu estou retirando a minha proteção para a cidade, para o meu povo. Né? Isso é muito... Isso aí deixou a cidade completamente vulnerável, né? Sim. E só ficaram as pessoas mais pobres lá. É um outro detalhe. 10. O final do livro termina como uma semente de esperança. Mesmo após a destruição, rei Joaquim é retirado da prisão e recebe honra na Babilônia. Parece um detalhe pequeno, mas é profundamente profético. Joaquim fazia parte da linhagem messiânica que levaria futuramente ao nascimento de Jesus Cristo. Deus nunca perde o controle da promessa, mesmo em tempos de ruína. O livro termina ensinando: o juízo não anulou a aliança. Mesmo no exílio, Deus preserva o fio da esperança para o futuro. Muito, muito lindo, né? Assim, que é sobre isso. Sim. Deus é aquele pai justo, amoroso. Em momentos de correção ele vai ter que corrigir, Sim. Então o juízo vem, mas quando ele tem uma promessa, ele tem a aliança ali, exatamente. Ele não vai deixar de honrar aquilo. Sim. Bom, e aí uma conclusão geral que a gente pode fazer desses capítulos, né, do 22 ao 25 do segundo livro de Reis, é que se revelam aqui 3 grandes verdades espirituais, né? Primeiro, a palavra precisa ocupar o centro novamente. Avivamento sem arrependimento profundo não se sustenta. Sim. E Deus disciplina, mas nunca abandona sua promessa. E aí, Josias mostra que o poder de um coração sensível, e aí Jerusalém mostra o perigo da rebeldia contínua. E o final do livro mostra que a misericórdia de Deus ainda escreve esperança no meio das ruínas. E aí chegou aquele momento, né, que pelo menos eu aguardo ansiosamente. Podemos ir? Posso avançar? Vai que vai. Perguntas para reflexão. É aquele momento que a gente vai pegar o que aconteceu, 5 perguntas aqui que são chaves para a gente poder refletir, certo? Vamos lá, gente. Assim como Josias, né? Essa primeira pergunta. Assim como Josias se quebrantou ao ouvir a palavra, eu ainda permito que Deus me confronte ou tenho endurecido meu coração diante da verdade? A verdade era vir para confrontar, né? E os puxões de orelha? Será que a gente tem que deixar? Porque de vez em quando vem uns puxões que É. 2. Existem altares escondidos dentro da minha vida, como por exemplo, hábitos, orgulho, vaidade ou pecados de estimação que precisam ser destruídos para que haja verdadeiro avivamento? E aí? Será que, né, aquilo que eu falei, cortar pela raiz mesmo, né, tirar ali totalmente. 3. O que tenho colocado no centro da minha vida? A presença de Deus ou apenas uma rotina religiosa? Será que a gente fica colocando ali, fica fazendo as coisas no automático, né? Perigoso. 4. As minhas decisões estão deixando uma herança espiritual saudável para minha família ou para as pessoas ao meu redor? E aí? Tem que tentar entender. Será que a gente, as nossas decisões
estão sendo pautadas, né, na verdadeira palavra ali, para que a gente deixe para as pessoas, né? Sim. 5. Mesmo em tempos difíceis ou de ruínas emocionais e espirituais, eu continuo acreditando que Deus ainda pode restaurar e cumprir suas promessas. São aquelas perguntinhas para deixar aquela pulga atrás da orelha. Sim. E você aí que está assistindo, é o que eu sempre gosto de dizer no final do nosso vídeo, já estamos chegando para concluir, né? Nunca se esqueça que, em primeiro lugar, que Deus ama a sua vida. Se você chegou aqui, quer dizer que Deus tem um cuidado com a sua vida, né? Porque todo esse nosso trabalho, né? Todo esse nosso esforço é para simplificar a palavra, para que você de fato tenha ainda mais fome e sede de buscar o Senhor. Assim como nós, né? Porque Sim. Através desse simples ato de pegar ali, destrinchar e entender melhor o que está na palavra, Meditar, né? a gente fica ali com mais vontade. Sim. Pô, e aí, o que será que vem em seguida e tal? Por mais que você já tenha lido, por mais que você já saiba, mas Sim. dá uma atenção diferente, você Sim. parar e realmente meditar na palavra e não só cumprir a obrigação religiosa de ler, Sim. né? Simplesmente passar Não, batido. e sempre tem coisas novas que a gente vai conhecendo, porque às vezes passa batido e nós nunca somos as mesmas pessoas. Exatamente. Quando já, né, se já tiver lido o texto de alguma forma, né, somos sempre novas pessoas. E aí eu te peço, quando a gente curtir, comenta, compartilha e nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. E nos ouvirá. Esperamos você no próximo vídeo, tá bom? Vamos trazer mais coisas, mais porções e muito mais curiosidades. Combinado. Fechado? Tchau!